Jurley Bonnie revela ser ainda mais poderosa do que a gente pensava. Vemos o despertar do seu hack potencialmente proporcionado pela influência da figura de Nika. Afinal, se Nika possuía um hack devastador, Bonnie é capaz de imaginar a si mesma possuindo um hack similar ao dele. Também tivemos o tão aguardado despertar do robô do Reino Antigo se levantando contra os Gorosei e arrebentando um deles com um soco, algo que nem mesmo o Luffy, na sua forma do Gear 5, foi capaz de fazer. Também tivemos a revelação do seu provável nome, sendo chamado de Emeth, e eu já fiz o meu dever de casa e preparei uma série de referências que explicam mais sobre a origem desse robô e do século perdido. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre o capítulo 1119 do mangá de One Piece. Antes da gente começar, você já sabe, toda semana tem vídeo novo sobre One Piece aqui no canal, então bata imediatamente os tambores do like e no botão de se inscrever aqui embaixo e vem fazer parte do meu bando para continuar navegando pelo universo de One Piece. O canal, como vocês sabem, foi hackeado semana passada, muita gente foi enganada e acabou se desinscrevendo do canal sem querer, então confere a sua inscrição aí embaixo pra gente recuperar o que a gente perdeu, beleza? E falando em canal hackeado, essa é a última oportunidade para você participar da Semana Carreira Tech da Alura em parceria com a FIAP, que juntas formam o maior ecossistema de educação em tecnologia da América Latina. Esse gancho foi bom, hein? Ó, pra você que tem dúvida de qual carreira escolher, essa é a sua chance para escolher a sua carreira ideal. Vão ser 5 dias de lives ao vivo exclusivas e interativas com vários especialistas do mercado de tecnologia, seja inteligência artificial, desenvolvimento de jogos, robótica, desenvolvimento de software, hacking e segurança cibernética. Essas lives vão ser 100% online, ao vivo e gratuitas, mas o prazo para as inscrições estão praticamente acabando, então não perde essa oportunidade, galera, é sério. Você pode se inscrever tanto pelo link da descrição, pelo comentário fixado ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, beleza? Essa é a sua chance de dar o primeiro passo e se tornar um profissional de tecnologia. Começamos o capítulo vendo o drama da conversa dos membros da CP0, Kako e Stussy, com os dois precisando se separar e seguir caminhos opostos, algo que serviu mais como um contraste absoluto com a página seguinte do Luffy e da Bonnie modo Nika aparecendo e dando risada pra caraca, meu amigo, como se indiretamente eles estivessem cagando pro drama da página anterior, sabe? Vocês podem ver que faz um contraste absoluto uma página da outra. Vemos então o plano genial do Luffy para isolar o Gorosei voador ao infinito e além, inflando o seu próprio corpo, agarrando o Gorosei com seus braços e mandando a galera bater nele com toda a força do mundo pelas costas para o impacto ser canalizado direto no Gorosei. Mas o detalhe que realmente importa aqui foi a gente ter visto mais da extensão dos poderes da Bonnie nesse capítulo. Vemos ela conseguindo emular um fucking Elefantogun, no caso, né, na forma de Nika, com o haki do armamento. Vamos lá, galera. Essa foi a primeira vez na história que vimos a Bonnie demonstrar o uso de qualquer um dos 3 tipos de hack e nunca sequer houve nenhuma citação em outros materiais oficiais afirmando que ela tivesse esse poder. Então a gente pode deduzir que ela só tenha despertado o armamento nesse arco, mas a gente pode ter certeza de que aquilo foi sim uma demonstração do haki do armamento e não apenas uma simulação, e não apenas um efeito visual, já que o próprio Luffy sente dor e afirma categoricamente que eles estavam usando armamento. A única coisa que a gente não tem como dizer ao certo é se, de alguma forma, essa transformação da Bonnie em Nika acabou sendo um facilitador para que ela despertasse o seu haki do armamento. Como ela testemunhou o Luffy usando esse poder contra os Gorosei, faz sentido pensar que o futuro alternativo em que ela se imaginou como Nika também tem incluído a capacidade do uso do haki do armamento. Eu acho que também faz bastante sentido a gente pensar dessa forma. Mas independente disso, no fim do capítulo vemos que a forma de Nika da Bonnie não consegue se sustentar por muito tempo e ela volta à sua forma original, alegando que ser livre é muito desgastante. E olha só, isso pode ser tanto uma fraqueza da própria fruta da Bonnie, em que quanto mais poderoso for o futuro alternativo que ela assumir, menos tempo ela consegue manter essa forma, ou pode ser que essa seja uma limitação causada pela própria natureza de Nika, que também desgasta o corpo do Luffy no intervalo de tempo muito rápido. Pode ser tanto um quanto o outro, mas eu gostaria que fosse a primeira opção para o Oda já estabelecer um certo limite desse poder para a Bonnie. Durante o capítulo vemos que a mensagem do Vegapunk volta a ser transmitida e ele fala sobre a ideia de vontade herdada, mas é um pedaço muito isolado, sem muito impacto pra gente aqui fora ou sequer para as pessoas de
dentro do mangá, né? É mais a parte do contexto que ele tá dando ali na hora. Mas vale mencionar mais alguns personagens que aparecem assistindo a transmissão do Vegapunk nesse capítulo, começando pelo homem, o comandante de Yonkou mais poderoso, Charlotte Katakuri, o inabalável. Galera, vocês não estão ligados, eu só queria lembrar vocês que a Purin, a Charlotte Purin, foi sequestrada pelos piratas do Barba Negra. A Big Mom segue teoricamente morta, né? Na verdade todo mundo sabe que ela vai voltar, né? Então, mas deixa quieto. Então o homem vai ter que ir pro tudo ou nada, resgatar a sua irmã e participar da batalha contra os piratas do Barba Negra. Lembram daquela fanfic dele defendendo Holy Cake Island dos piratas do Barba Negra, meu amigo? Vai ser justamente o contrário, vai ser o próprio Katakuri indo até o covil dos piratas do Barba Negra. Anotem o que eu tô dizendo. Além disso, também vemos o Gaimon acompanhado de uma mulher. Aqui, pra quem não sabe, o Gaimon atualmente tem uma companheira chamada Sarfunkel, que também ficou presa dentro de um barril e agora os dois vivem juntos. Isso foi revelado numa história de capa do mangá. E a mesma pergunta que vocês fazem, eu também faço. Como diabos eles transam? Mas enfim, avançando mais para o final do capítulo, vemos o navio dos gigantes de Elbaf prestes a ser atacado pelos Gorosei e nem mesmo Luffy conseguindo segurar 2 Gorosei ao mesmo tempo. Eis então que finalmente o robô do Reino Antigo desperta e se levanta contra o Gorosei porco, quebrando uma de suas presas com um mero soco. Lembrando que nem mesmo a forma do Gear 5 foi capaz de fazer qualquer coisa contra esse mesmo Gorosei, e agora vemos ele com uma de suas presas quebrada. Mas antes do fim do capítulo, vemos aquele robô se lembrando de uma fala do primeiro Joy Boy ao mencionar uma pessoa chamada Emeth. Agora vamos para as teorias. Será que esse nome se refere ao robô antigo? Eu já vou dar o spoiler de que sim, mas o que isso quer dizer pra gente? Primeiro de tudo, Emeth é o nome de um personagem de As Crônicas de Nárnia, que pode dar mais algumas pistas interessantes pra gente sobre o século perdido. Sem entrar muito em detalhes, Emeth era um homem justo e um devoto adorador de Tash, a principal divindade da religião do Império Calormano. E já de cara, se vocês repararem na imagem desse tal de Tash, ele se parece muito com o visual do King na sua forma animalesca, né? Reparem só. Por ter nascido no Império Calormano, Emeth foi educado a odiar o nome de Aslan, a quem os Calormanos veem como um demônio. Aslan é aquele famoso leão das Crônicas de Nárnia, é o criador e o verdadeiro rei do mundo de Nárnia e geralmente é a representação de tudo o que é bom. Já repararam no paralelo aqui, né? Aslan, nesse caso, seria a representação do próprio Joy Boy, sendo o antigo rei do mundo de One Piece e aquele que representa a mais pura bondade, mas que ao mesmo tempo, sendo provavelmente um D, passou a ser visto como um demônio. Mas voltando, Tash planejou invadir o reino de Nárnia usando de mentiras e trapaças no processo como parte de uma conspiração para tomar o norte do país, usando a fé dos narnianos em um falso Aslan criado para enganá-los. Um falso Aslan quer dizer um falso Joy Boy para enganar os seus seguidores? Então, será que o Oda ele vai retratar isso como sendo um antepassado direto do Barba Negra, já que ele foi dito pelo Barba Branca como não sendo aquele que o Roger estava esperando, ou seja, um falso Joy Boy? Ou será que o Oda ele vai retratar essa pessoa como Imo? Afinal, ele parece ter sido o grande arqui-inimigo de Joy Boy durante o século perdido. Eu acho que a segunda opção parece, pelo menos até o momento, fazer mais sentido, já que eu imagino Imo sendo uma versão maligna do próprio Joy Boy. E eu já trouxe um vídeo destrinchando melhor essa ideia aqui no canal. Pelo que vimos, durante o arco do Reverie, Imo parece ter poderes que o permite moldar o seu corpo muito parecido com o próprio Nika. Ou seja, Imo seria a exata antítese de Nika, mas ao mesmo tempo com os exatos mesmos poderes. Ou seja, pode ser que o falso Joy Boy durante o século perdido fosse Imo, ou talvez Imo tenha manipulado as pessoas a acreditarem que o Barba Negra, ou no caso o antepassado do Barba Negra, melhor dizendo,
fosse o verdadeiro Joy Boy, quando ele na verdade não era. Mas enfim, continuando a história, quando Emmeth vai para o país de Aslan, ele encontra o próprio Aslan e percebe que sua vida a serviço de Tash resultará em sua condenação. Mas Emmeth acaba sendo perdoado por Aslan devido ao fato de Emmeth ser alguém virtuoso, mesmo seguindo a pessoa errada. Isso, inclusive, dentro da teologia cristã, é debatido como sendo um exemplo de inclusivismo, ou seja, mesmo que uma pessoa devota e de bom coração siga um outro Deus, ou teoricamente um falso Deus, ela ainda assim merece a salvação divina. Para quem for mais entendido, né, em teologia, por favor, deixe o seu comentário embaixo, né, para ampliar, para melhorar essa discussão, porque eu tentei me ater só ao básico aqui no vídeo para não correr o risco de acabar falando alguma besteira. De qualquer forma, trazendo toda essa história e conceitos para o mundo de One Piece, é possível que o verdadeiro nome do robô do Reino Antigo fosse justamente Emmeth, que inclusive significa a verdade ou a sinceridade. Nesse caso, o robô do Reino Antigo poderia ter sido enganado por Imo durante o século perdido e sido levado a acreditar que Joy Boy fosse o verdadeiro inimigo a ser combatido. Talvez por isso, o robô pede desculpas para Joy Boy assim que ele desperta nos tempos atuais. E esse argumento ganha ainda mais força quando pegamos uma outra referência. A palavra Emmeth também é retratada na mitologia judaica como sendo um golem. Em uma versão dessa lenda, um golem feito de argila é criado com o formato de um homem que ganha vida ao ter a palavra Emmeth escrita na sua testa. Essa história é interessante porque o próprio robô do Reino Antigo foi algo criado artificialmente. Não foi feito de argila, mas pode muito bem ser considerado um golem, e por isso a gente pode deduzir que o nome do robô do Reino Antigo seja justamente Emmeth. E indo ainda mais além, o que eu vou dizer agora foi o que realmente me surpreendeu nesse capítulo e foi algo digno de reconhecer mais uma vez o homem como um verdadeiro gênio. Se liga só nessa pedrada. Vemos durante o clímax do capítulo os gigantes dizendo para pararem de usar as velas e passar a usar os remos para mover o navio. Como eu li o capítulo dessa semana em inglês, eu descobri que a palavra remo em inglês é escrita como oars. Sim, oars é a tradução de remo em inglês, mas também é o nome da raça dos gigantes ancestrais chamados de demônios que conhecemos em Thriller Bark. Gigantes esses que foram justamente usados como base para a criação do robô que viemos acompanhando durante esse último arco. Basta a gente ver a clara semelhança no tamanho e na aparência desse robô, principalmente pelo formato dos chifres. Ou seja, galera, quando os gigantes eles dizem para eles usarem os remos, indiretamente eles estavam dizendo para usarem o robô, tanto que é ele quem entra em ação logo em seguida. Eu não sei se o Oda ele pensou nesse jogo de palavras em inglês, mas como o nome da raça do Oars já é algo que já vem de muito tempo no mangá, pode ser que tenha sido sim proposital. E eu digo mais, se Oars significa leme em inglês, vale lembrar também como a raça do Oars possui o título de arrasta continentes. Isso eu venho mencionando direto aqui nos últimos vídeos. Ou seja, assim como um leme é o que direciona um navio para um determinado lugar, a raça do Oars também serviu como esse leme, entre aspas, um dia para levar continentes inteiros também para um determinado lugar. Agora me diz se o Oda não é um gênio. Galera, particularmente eu ainda quero ver o robô fazendo mais coisa, quem sabe até mesmo carregando o navio dos gigantes ele próprio e voando até o Baf. Pelo menos esse era o plano de fuga original do Vegapunk e do Chapéu de Palha, usar o Vega Force para carregar o Thousand Sunny para fora de Egghead antes dele ser destruído durante o confronto. Então talvez esse papel possa ser substituído pelo robô do Reino Antigo e no fim ele também acabe indo junto do Chapéu de Palha até o Reino de Elbaf, onde lá a gente poderia saber mais sobre a origem dos gigantes primordiais que serviram de inspiração para a sua própria criação. Bom, como sempre, agora eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários, lembrando que o link para você fazer parte da Semana Carreira Tech da Alura vai estar na descrição e no comentário fixado, e caso você não tenha assistido o meu vídeo falando mais sobre a polêmica envolvendo os poderes da Bonnie, esse vídeo eu lancei ontem e vai aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!